E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Thiago, de Projeto Integrador 1 e 2. Eu estou aqui porque eu vi uma excelente oportunidade para tentar ajudar vocês, que é trabalhar com offset e o tiling, e é uma coisa que eu notei que vocês não estavam trabalhando, embora a gente já tinha visto em outro momento na aula. Tudo bem que às vezes é muito conteúdo e às vezes a gente não consegue pegar tudo, então vamos relembrar isso aqui, porque isso aqui pode ajudar bastante vocês para tanto em projeto integrador quanto qualquer projeto que vocês vão fazer aí na vida de vocês. Para estar na caixinha de ferramenta, isso é extremamente importante, vai ajudar muito. Então, indo direto ao ponto, quando nós vamos colocar uma textura lá no Unity, ele sempre pega essa textura e joga ela de maneira inteira em qualquer plano, né, qualquer lugar que a gente for colocar. E por que isso acontece? Porque por padrão, o offset e o timing, eles vêm setados para isso, para pegar a textura inteira e colocar lá. Mas como assim? Quais são esses valores? Bom, se você reparar, o offset ele vem com 00 e o tiling vem com 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que o offset é a propriedade que diz onde o Unity deve pegar, né? Qual parte do material ele deve pegar para mostrar. Quando ele está com 00, ele está falando que é para pegar desde o início. Oh, isso mesmo, desde o início. E já no caso do time, ele está dizendo qual é o nosso final da textura, onde é o ponto final que deve ser recortado para ser exibido. Por padrão, ele vem com 1 e 1 para que você consiga ver toda a figura. Mas a gente consegue alterar esses valores e fazer é, é, fazer vários efeitos com esses recortes de imagem. E vocês vão ver logo mais. Bom, se você quiser matar curiosidade, vem aqui no Unity rapidinho. Se você vem, você olha aqui um objeto qualquer que tem um material sob o shader standard e ele tem aqui o tiling offset. Vale lembrar que nem todo shader tem essas propriedades aqui que você vai conseguir manipular. Então a gente precisa selecionar um shader, no caso o standard ele permite que a gente faça isso, mas tem shader que não permite. Uma outra coisa muito importante é a questão da própria imagem. Quando nós importamos ela, a gente tem que se atentar a um detalhe. Logo mais eu falo sobre isso. Vamos voltar para cá para a gente conseguir entender esse conceito. Então, quando você tem esse offset e esse tiling, basicamente você está pegando toda essa textura e desenhando toda essa textura no seu material. Né? Se você vem aqui no Unity, você pega isso aqui, por exemplo, olha lá, está desenhando tudo, basicamente, por causa daquelas configurações que a gente viu aqui há pouco. Né? Opa, eu tinha mexido, né? Tá ali, o Tiny em 1. Então ele pegou a textura toda, tentou comprimir para mostrar para você aqui. Vamos brincar agora um pouco aqui com esses valores. Eu coloquei aqui como exemplo, né, um offset, um timing, para a gente fazer uma simulação. Vamos se lembrar que offset é onde começa a renderização e o timing onde termina. Então aqui, ó, nesse caso, padrão, ele começa no 00. Ó, ele começa no 00. Opa! Vou colocar esse ovo aqui. Olha, ele começa no 00 e o time fala onde é que ele vai acabar. O time a gente deve encarar como se fosse a escala, o tamanho dele. Então, assim, a gente vai contar esse tamanho a partir do offset. É sempre a partir desse cara. Então, é 1 a partir de 0. Se fosse meio 5 aqui, 0,5, seria 1,5 aqui. Então, eu estou falando que é 1 e 1, né? Então, vamos lá. No eixo X é 1, no eixo Y é 1. Então, por isso que ele renderiza a imagem toda, certo? Se eu tiver um outro exemplo, né, que é esse com esses valores aqui embaixo. Ó, eu tenho um offset com 0,25 e nos dois eixos, né, X e Y, e um tiling com 0,5, 0,5 também nos eixos X e Y. Que trecho da imagem vai ser desenhado nesse caso? Vamos fazer aqui, ó. Então, vamos tirar aqui e vamos fazer isso do zero.
Como é que seria isso? Seria assim, 0,25. Vamos achar no eixo x o 0,25. O nosso x aqui, ele estaria mais ou menos aqui. Concordam comigo? Porque o meio vai estar aqui, mais ou menos, e o 1 vai estar ali. Então, ele vai estar mais ou menos aqui. E 0,25 do eixo y, ele vai estar mais ou menos aqui também. Ó. O meio aqui e 1 aqui. Olha só. Então, onde é que é o ponto de início, né, de intersecção dessas duas retas, né, dessas coordenadas? É mais ou menos aqui. E é a partir daqui que ele vai começar a desenhar o material, né, o que a gente vai ver lá no Unity. Agora, eu preciso pegar e tentar identificar onde é o final. Eu estou dizendo que é 0,5 e 0,5. Vamos lá, então. 0,5 a partir de onde ele está. Então, ó, 0,5 do eixo x a partir de 0,25. Então, daria aqui, ó, 0,25, 0,50. Daria mais ou menos aqui, né? Porque 0,5 mais 0,25 daria 0,75. Né? Então, a gente estaria lá no 3 quartos. Agora, vamos posicionar para o eixo y, a mesma coisa. 0,5 mais 0,25. A gente vai começar a contar o ponto 5 daqui, né? Então, 0,5 mais 25 mais 5. Daria mais ou menos aqui. Então, ó, esse trecho aqui é 0,5, né? Aqui 0,25. Eu comecei a contar daqui 0,5 e deu mais ou menos aqui. A mesma coisa eu fiz para cá. Achando agora o ponto de intersecção entre esses dois pontos, a gente vai encontrar mais ou menos isso aqui. Mais ou menos, né? E aí, onde é que vai ser então a área de desenho? Vai ser começando aqui e terminando aqui. Então vai ser essa área aqui, a nossa área de desenho. O que o Unity desenharia para nós seria essa área vermelha aqui, né, o correspondente lá de trás da figura, seria dentro desta área apenas. Beleza? Um outro exemplo aqui bem interessante, né, eu já deixei aqui para ir um pouco mais rápido, seria se a gente tivesse o offset em 0,25 e o tiling em 0,5 e 1. Então, ó, no X a gente chega até aqui no 0,25, né, eu estou aqui no eixo Y em 0 ainda, então encontrei esse ponto. Já o meu tiling, eu estou dizendo que é 0,5, então daqui ele vai até... Ele vai um pouquinho mais para frente, né? Seria mais ou menos isso aqui. E estou dizendo que no eixo Y ele vai tentar pegar a figura inteira. Ele vai pegar a figura inteira. Opa, deu trabalho aqui. Então seria mais ou menos isso aqui. Então, para esse exemplo que nós teremos essa área de desenho aqui, né? Deixando uma parte inicial da figura e uma outra parte aqui. Muito utilizado, né? Esse exemplo aqui é um exemplo de valores de coordenada para você fazer o desenho numa tela de mobile. Você tem uma figura grande, né? Ou um trecho pequeno ali, um banner que você tem, e você vai passando isso, né? E reaproveitando uma figura grande porque você só quer mostrar aquilo. Isso te aliviaria de ter que ficar instanciando e fazendo spawn e tudo mais. Aqui você tem uma textura só. Claro que depois a gente vai aprender como fazer o efeito paralaxe também com esse conceito. Nesse momento a gente está trabalhando com uma imagem só. Uma outra coisa que é bem importante, que eu até comentei no início, é referente a como você seta a figura. Né? Quando você importa a sua textura aqui, ó, você tem um modo dela, né? E aí, se você deixar como repeat, quer dizer que ele vai entender que a sua figura vai ser repetida quando você extrapolar os limites do teu vetor.
Então, você falou assim que o seu offset é 1.5 ou é 30, né, no eixo X. Não tem figura lá. Ou tem? Vai depender de como você configurou isso aqui. Né? Se você está espelhando, se você está repetindo, aqui ela está configurada por padrão para repetir, que é o que a gente quer. Quando a gente começar a alterar os eixos, ele vai acompanhando com nós. Beleza? Então, olha que interessante. É isso aqui que ele imagina para gente, né? Você tem o eixo 0, o seu eixo Y, seu eixo X. E aí, quando você diz que, por exemplo, você quer um valor de 1.25, ele extrapolou essa primeira reta que a gente estava trabalhando, ele vai vir aqui para a segunda imagem, teoricamente, né, na memória dele, né, porque ele está entendendo que ele deve repetir, e aí ele vai fazer o desenho a partir daqui. Claro que se você falar que o time dele também está extrapolando esse valor, né, tipo 1.5, quer dizer que esse ponto aqui ele vai vir mais ou menos para cá, né? E aí a área de renderização vai vir para cá. Então a gente tem um poder muito legal com isso para fazer muita coisa interessante. Pessoal, próxima aula a gente vai aprender a mexer com isso lá no Unity. Até a próxima. Sucesso aí para vocês. Abraço.